Fala aí, palmeirenses, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Alviverde News. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar o like, agradeço demais. E bora lá para as notícias do Verdão, o mercado da bola pegando fogo e também vamos falar um pouco aí do nosso elenco para o Super Mundial de Clubes do Verdão que enfrentaremos agora o Al Ahly do Egito, beleza? Quero começar falando já sobre a notícia europeia, porque o Palmeiras empatou contra o Porto de Portugal aí. Para quem era bicho papão, falaram que o time brasileiro não aguenta o clube europeu. Ah, mas o Porto não é do alto escalão. O Porto é time europeu, é clube sim, que tem tradição. O Palmeiras foi lá, jogou seu futebol e conseguimos aí ser superior ao Porto. Amassamos o Porto de Portugal, mesmo com o empate em 0 a 0, o Palmeiras foi superior. Inclusive, quero trazer aqui para vocês aqui o que a mídia europeia falou desse jogo entre Palmeiras e Porto de Portugal. Abre aspas, o jornal A Marca da Espanha. Um time forte do Palmeiras deixou o Porto escapar com uma vida na estreia. Enquanto o outro jornal aí, AS, afirmou que o Palmeiras merecia mais e destacou que tanto o Palmeiras quanto o Porto devem avançar às oitavas de finais aí dos seus grupos, do seu grupo, tá? Abre aspas também ao jornal argentino, o jornal argentino elogiando o Palmeiras, hein? Estou realmente surpreso com a marcante superioridade do Palmeiras sobre o Porto. O poder econômico do Brasil finalmente superou uma potência europeia genuína. Fecha aspas. Então, na visão crítica aí da mídia da Argentina, da Europa, o Palmeiras foi superior. Agora aqui na mídia do Brasil, né, clubismo, aquele Mauro César, puta que pariu, aquele Mauro César só fala tanta asneira, cara, só fala merda. O Mauro César aí, com o Danilo Lavieri, do UOL lá, Danilo Lavieri deu sua opinião, ele falou, Palmeiras ganhou do timinho, empatou com o timinho ruim na Europa. Mauro César só fala asneira, mano, como que esse cara fala bosta, velho. E o Palmeiras aí foi superior sim, jogamos muito bem. E falando também agora sobre o nosso elenco, o atacante Paulinho, né, rapaziada? Foi importante o Palmeiras aí na segunda etapa, no segundo tempo. E aí gerou uma preocupação porque teve treinamento do Palmeiras, né? O Palmeiras treinou já para visando o jogo contra o Al Ahly e o Paulinho não participou do treinamento. O Paulinho ficou na parte interna. Geralmente quem fica na parte interna, torcida, é aqueles jogadores que jogaram praticamente aí os 90 minutos ou um pouco menos, né? Tipo, jogaram mais da metade do tempo. O Paulinho, ele entrou, jogou 20 e poucos minutos e mesmo assim ele fez parte do treinamento interno lá com os jogadores que jogaram quase o jogo todo. Então isso aí gerou preocupação, porque dá pra ver nítido aí que o Paulinho não tá 100% ainda, mas ele deu uma entrevista falando que tá se recuperando, que o tempo que ele entra em campo é o tempo que ele consegue ajudar o Palmeiras dentro das 4 linhas, rapaziada. Então vamos aguardar, porque o Paulinho vem se recuperando, um tratamento intensivo aí, e eu acho que o Paulinho vai ser importante para nós nesse Mundial, mesmo ele entrando apenas no segundo tempo. Beleza? Torcida do Verdão está pedindo a volta do Merentiel, você acredita nisso? O Merentiel que jogou muito bem com o Boca Juniors aí no empate com o Benfica, fez um dos gols inclusive, Merentiel que passou aqui pelo Verdão, né? E naquela época o Abel tinha que escolher entre Merentiel e Flaco Lopes, porque os dois são gringos, né? Os dois ocupam espaço aí de jogadores extracampo de outra nacionalidade e tinha que escolher. E dessa vez, naquela época lá, o Abel escolheu ficar com o Flaco Lopes e liberou Merentiel, que saiu por empréstimo ao Boca Juniors, que inclusive, né, deu uma assistência para o Cavani, que acabou nos eliminando da Libertadores, né? E depois, agora no Mundial, jogando bem, a torcida está pedindo a volta do Merentiel. Eu sei que não vai acontecer isso aí, mas fica uma reflexão para nós, né? Será que o Merentiel não faltou um pouco mais de tempo, de paciência com o jogador? A gente teve paciência com o Rony, teve paciência com o Flaco Lopes e por que não uma paciência a mais aí com o Merentiel, que tá jogando bem no Boca Juniors, inclusive é capitão lá do clube argentino e ao meu ver é um bom jogador, ao La Bestia, né? Apelido carinhoso aí da torcida do Boca Juniors, La Bestia Merentiel. O Merentiel merecia mais chances no Palmeiras? Aceitaria ele de volta, torcedor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto. Falando agora de mercado da bola, rapaziada, porque é o seguinte, informação importante aí quente do Richard Rios, tá? Vamos falar também do lateral direito aí que pode ser contratado pelo Palmeiras, mas o Richard Rios é a informação seguinte, além do Porto, vários clubes aí que já foi falado que o Richard Rios tá sendo cobiçado, tem um gigante europeu, e esse aí é forte, hein? Porque esse aí é o atual campeão da Champions, o PSG, rapaziada, isso mesmo. O PSG, o Paris Saint-Germain, segundo informações aí, está muito interessado no Richard Rios.
E tanto é que colocaram olheiros para trabalhar nesse Super Mundial de Clubes, especificamente aí para analisar jogadores. E dentro desses jogadores, dessa lista de jogadores, a lista principal, o jogador principal dessa lista se chama Richard Rios. É isso mesmo. Com as atuações aí do Richard Rios no Mundial de Clubes, o PSG da França deve decidir avançar com uma proposta aí pelo jogador, se ele conseguir fazer um Super Mundial de Clubes, né? Jogou muito bem contra o Porto e agora é o Al Ahly, né? Então o Palmeiras aí pode perder Richard Rios após o Super Mundial de Clubes, porque o PSG tá chegando forte na parada. Lembrando que nossa presidente já falou, Richard Rios só vai negociar valores acima de 230 milhões de reais. Proposta abaixo desse valor diz que não vende. Vamos aguardar, porque é o PSG. Vamos ver se chegar com 200 milhões aí, se não vai abrir mão do jogador. Palavra é palavra. 230? 230. Ou daí pra mais. Se ele fazer uma boa campanha no Mundial, por que não aumentar o preço também? Entendeu? Tem que saber negociar e a nossa presidente Leila Pereira sabe fazer isso. Com certeza aí vai trazer muita grana nos cofres do Palmeiras, rapaziada. Se você fosse Richard Rios, iria para o PSG ou para o Porto, né? Que também tem interesse no jogador. Sem dúvida aí, PSG é o top de linha aí no mercado europeu, fechou? E falando agora de possível contratação no Palmeiras, lateral direito do Racing da Argentina, isso mesmo, o Gaston Martirena, rapaziada, lateral direito do Racing, pode ser o substituto do Mike. Lembrando que o Mike tem contrato até dezembro, não vai ter seu contrato renovado, provavelmente aí vai sair do Verdão, provavelmente, e o Santos tem interesse no jogador, né? E o Palmeiras está sondando o lateral direito do Racing, Gaston Martirena, rapaziada. O lateral direito de 25 anos de idade é bom lateral, jogando bem no clube argentino lá, inclusive, tá? Pra quem não conhece o futebol dele aí, segundo informações, o Verdão consultou a situação do lateral direito aí, Martirena, porque está precisando de uma reposição no lateral direito. Lembrando que o Mike sai, ficaremos com o Giai e talvez se renovar o Marcos Rocha. Não é certeza também, o Marcos Rocha tem seu contrato acabando em dezembro. A tendência é que deve sair Marcos Rocha e o Mike no final do ano. Com isso ficaríamos aí com o Giai, o Martirena, se ele chegasse de fato for contratado, e também teremos aí o nosso lateral direito que vem da base lá, o Gilberto, rapaziada. Então o Palmeiras tem laterais direitos aí que podem suprir a saída do Mike e também do Marcos Rocha, família. Esse jogador é muito cobiçado no mercado da bola, tá? Ele já foi inclusive especulado no Flamengo, no Vasco da Gama. O Martirena aí é uma das peças-chaves lá no Racing da Argentina. E o passe do jogador do lateral direito Martirena, família, está estimulado aí, fixado em 10 milhões de euros, que aqui no Brasil seria cerca de 60 milhões de reais, e o Racing aceita discutir inclusive um empréstimo por opção de compra. Então o Racing ele quer emprestar o jogador com uma opção de compra fixado. A ideia é abrir espaço para o atleta se valorizar aqui no Brasil e futuramente partir para o futebol europeu. Nos bastidores, a diretoria do Verdão trata o nome de Martirena como uma alternativa interessante, mas mantém outras opções também no radar. O clube ainda não apresentou proposta oficial para o Martirena do Racing, até porque estamos disputando o Super Mundial de Clubes. Mas assim que terminar o Mundial, o Palmeiras aí deve iniciar as tratativas nas negociações envolvendo a Martirena e Racing da Argentina, rapaziada. As conversas podem evoluir, inclusive, dependendo do desfecho do Mike, né? Se o Mike acabar aceitando uma negociação aí com outro clube, o Martirena é a bola da vez na Sociedade Esportiva Palmeiras, torcedor. Qual é a sua opinião sobre o lateral direito Martirena? Você conhece o jogador? Comente aí a sua opinião e também se vocês acham que realmente chegou o fim do ciclo do Mike, torcida. Porque o Mike, 32 anos de idade, multicampeão no Verdão, aceitaria o jogador no Palmeiras mais um ano de contrato, Mike? Ou não? Chegou o fim do seu contrato, chegou o fim do ciclo no Palmeiras, vida que segue e o Mike que seja feliz em outro clube. Deixa aqui a sua opinião, tamo junto. E agora falando sobre o Al Ahly, nosso adversário, rapaziada. O Khaled Mortag do Al Ahly, dirigente de lá, deu uma declaração que não pegou bem aqui no Verdão, tá? Ele falou que jogar com o clube europeu é muito difícil e dá graças, praticamente ele quis dizer assim, ó, graças a Deus que eu vou jogar com o clube brasileiro, que eu vou jogar com o Palmeiras, porque o clube europeu é diferente. Será mesmo, Al Ahly? Já enfrentou vocês no Mundial de Clubes, né? Então, a declaração não pegou bem, que ele falou que jogar com o clube brasileiro é muito mais fácil. O futebol brasileiro ele falou que é arte, sempre acompanhava de perto, mas acredita que é mais fácil enfrentar times do Brasil do que times da Europa. Isso aí, o papagaio sabe disso aí, né? Mas não precisava falar isso aí, parece no confronto.
é bom que anima a gente e o Abel mostra pro jogador lá, ó, tá falando aqui que vocês não valem nada e o jogador europeu vale mais que vocês, mano. Joga a bola e vamos moer esses caras aí. Se isso serve de motivação, isso aí que eu quero mesmo, que o Palmeiras consiga aí os 3 pontos contra o Al-Ahly nesta quinta-feira. Rapaziada, deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, fortalece com like rumo a 50 mil inscritos, né? Obrigado, gratidão a todos vocês. Avante palestra e avante Palmeiras.